Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ellen. Então, hoje é o último vídeo do Planner de 2025, que são todas as decorações que eu fiz. Eu vou falar aqui um pouquinho com vocês de cada uma, bem rapidinho. Já tem um Reels que eu mostrei de janeiro a julho, mas eu vou mostrar o Planner completo pra vocês. Então, essa decoração aqui da capa, eu gosto muito dela, eu achei que ficou bem bonitinho, achei que casou com o tema do Planner. Eu fiz algumas marcações do que deu certo e do que não deu. Não gostei do que eu fiz, mas enfim, não gostei muito não, mas é isso. E eu amo essa decoração aqui, vocês já sabem. Essa parte aqui, ela ficou inalterada durante o ano. Eu realmente só mexi quando eu fui planejar o ano de 2025. Aqui também ficou inalterado, não mexi em nada. Essa parte aqui que eu também já tinha acrescentado, também não mexi em nada, porque realmente é o planejamento inicial e eu acabo não mexendo nisso durante o ano. As decorações também mensais, elas foram bem padronizadas porque eu fiz antes, então elas também não foram alteradas. Essa daqui é uma decoração que eu gosto bastante, que é do começo do ano e já do aniversário do meu marido. Eu sempre gosto de fazer essa primeira decoração bem frufruzenta. Nessa época aqui eu ainda tava ocupando muito espaço com decoração, e então eu acabava ficando sem espaço para escrever algumas coisas. Ainda tava colocando o nome dos livros diariamente, então assim, ainda tinha alguns espaços que eu tava ocupando de uma forma que depois eu percebi que não ficou legal. Aqui é a comemoração dos 3 anos de casado, então foi uma semana temática também. Essa aqui eu não gostei, toda vez que eu tento usar flamingos, eu acho eles super bonitinhos, mas nunca rola, eu nunca gosto, eu não sei o que acontece. Tá vendo? Eu tava ocupando muito espaço e isso começou a me incomodar mais pra frente, então... Aí aqui eu tava tentando, né, pra colocar fotos e tudo mais, a minha avaliação de janeiro. Aí a parte financeira também no começo do ano não tava muito legal. E essa aqui é básica, gente, nunca tem decoração, não. Aí pra fevereiro, a capa do mês. Também tentei fazer uma decoração, minha impressora não tava boa. Mas não gostei, depois eu não consegui fazer mais, depois de um tempo. Eu amei essa decoração, achei que ela ficou linda. Essa aqui também gostei bastante. Apesar de usar bastante espaço, eu gostei. Essa eu achei que ficou linda, mas eu achei que eu ocupei muito espaço e ficou meio difícil de fazer algumas coisas. Esse aqui foi a foto do dia que eu conheci meu marido, eu tô com a minha irmã. Eu conheci ele numa festa, eu acrescentei. Essa aqui eu achei super fofa, do Pequeno Príncipe. Aqui eu ainda tava tentando decorar os finais dos meses, avaliação do peso e tudo mais. Aqui eu não tava conseguindo usar o planejamento, consegui fazer a avaliação normal. O mês de março. Aqui, vocês podem ver que já ficou um espaço que eu falei que eu ia fazer depois e nunca mais fiz. Então, isso aqui foi no carnaval, na semana do carnaval, né? Eu gosto muito dessas menininhas, mas eu não gostei da decoração do mês de março, acho que de nenhum. Acho que eu não gostei de nenhum mesmo. Não tava muito inspirada, não gostei de nenhum. Aí que eu marquei que foi meu primeiro livro da estante virtual que eu vendi. Eu tenho uma lojinha, gente, na estante virtual, pra me desfazer de alguns livros que ou eu quero comprar uma edição nova, ou eram de educação física e eu não vou usar mais. Essa aqui eu quase gostei, acho que faltou alguma coisa, não sei dizer o que foi. Essa aqui eu não gostei, mês de abril. Aí da Páscoa eu queria que tivesse ficado bom, mas também não curti. Essa eu achei super fofa, amei essas baleias, achei que ficou simples, mas ficou de um jeito que eu gostei. Essa aqui eu também gostei bastante. Achei que ficou legal. Os adesivos, esses aqui são da Paper Zone Queen, que fechou. Aí aqui eu tentei fazer uma avaliação um pouco maior, mas da parte do peso, mas não deu certo. Fiz a avaliação em abril, agora a gente vai pra maio. Se não me engano, maio foi um mês difícil. Ai, aqui eu tentei colocar algumas recordações. Essa aqui é a foto que eu tirei da minha cachorrinha, da Xena, no dia que eu adotei ela, em 15 de maio de 2016, e aqui ela esse ano. E aqui sou eu com minha mãe, na última viagem que a gente fez. As fotos que eu falei pra vocês que tá em todo lugar, sou eu com as minhas cachorrinhas, na sacada do último prédio que eu morei. E aqui eu usei aquele filtro do TikTok pra envelhecer e eu fiquei a cara da minha mãe. Então assim, ai, ai. Então aqui eu fiz o tema da minha cachorrinha, né? Eu gosto, achei que ficou fofo, não ficou o melhor, mas achei que ficou fofo. Esse aqui eu achei que ficou muito legal, mas teve alguma coisa que eu não curti muito.
Esse aqui eu não gostei muito da decoração. Esse aqui eu amei. Achei muito lindo, muito lindo, muito lindo mesmo. Apesar de que eu achei que ficou um pouco cheio, eu gostei. Aí aqui já não tava mexendo. Mexi muito pouco nessa parte financeira e não fiz avaliação do mês. Realmente no final do mês eu não tava muito legal. Aí a gente vem pra junho. Eu também já tava deixando de fazer algumas coisas. Que mês que eu parei de anotar? Deixa eu ver aqui, que nem eu não sei mais, gente. Eu fiz pouquíssimo, tá vendo? Aquela parte que eu falei pra vocês que eu tinha ficado com dificuldade, ó. Em março eu ainda fiz. E aí abril eu já não fiz mais. E aí junho eu também não fiz. Também não tava muito animada, não. Já não tava preenchendo mais essa parte aqui que eu falei pra vocês que eu vou desistir. Não gostei dessa decoração. Essa daqui era do Dia dos Namorados. Eu também tentei fazer alguma coisa fofa e não curti. Aqui não tava bem, então nem decorei nem nada. Só falei as coisas que eu precisava fazer. Era final de semestre, então tava um pouco corrido. Essa aqui tinha sido decorada com antecipação. E aí eu tinha decorado no começo do ano, por isso que ela tá decorada. Senão ela também teria ficado em branco. Que eu lembro que essa semana que eu não tinha feito nada, que não tava legal. Que é a semana do aniversário do meu irmão. Aí eu fui lá visitar ele, também não fiz as anotações, não marquei nada. Mas eu consegui fazer a análise do mês. Então, eu realmente não tava bem, mas estava tentando. Aí, julho eu tava um pouco melhor, então teve a semana do meu aniversário, que foi aqui. Então, eu fiz essa decoração que eu acho que sempre fica bem fofinha. Mas eu peguei uma gripe, cara, nesse mês aqui de... Aí, esse aqui, ele tava vazio, eu tentei fazer uma decoração que eu odiei. Então, assim, odiei essa decoração. E aí, aqui eu tava tentando, era meu aniversário de namoro, que a gente fez 9 anos que nós estamos juntos. Mas a gente já tava doente nessa época aqui. Já não tava funcionando muito bem, porque meu marido ficou gripado antes de mim, então as coisas já não estavam bem. Eu fiquei acho que umas 2 semanas, gente, sério, gripada. E eu amei essa decoração da Barbie e eu não usei, porque eu não tava me sentindo bem. Fiquei bem triste mesmo. Aí eu engordei pra caramba, não consegui fazer as coisas direito, mas consegui sentar e pensar um pouquinho sobre. Aí o mês de agosto eu já consegui colocar algumas frases aqui, acrescentei depois. Não fiz acréscimo nenhum no planner. Eu gostei, eu gosto dessas menininhas. Aí que tá vendo que eu já comecei a querer tampar algumas coisas aqui. Aí que foi uma viagem que a gente fez, eu amo essa decoração, achei que ela ficou super fofa. Que a gente foi pra cidade do meu marido. Essa daqui eu também amei, achei que ficou muito fofa mesmo. Eu adoro colocar menininhos. Essa daqui, esse mês aqui de agosto eu gostei bastante. Eu gostei que coloquei bastante coisa da Pay-Per-View, mas aqui vocês podem ver que eu já não tô mais usando o checklist, porque não tava funcionando, gente. Deixa eu ver aqui. Esse aqui eu também já não tinha colocado, tá vendo? Eu só tinha colocado na primeira semana. Nas outras, eu fui colocando outras coisas que eu achei que ficou melhor. Aqui também tava variando muito pouco, mas já tava começando a usar um pouco mais. Aqui também. Aí em setembro, eu odiei isso aqui. Odiei profundamente. Já comecei a escrever algumas coisas a lápis, porque ficava mudando as datas e aí eu tinha que ficar passando lip paper. Então muitas coisas eu comecei a fazer a lápis no mensal por causa disso. E eu... pulei uma aqui, gente. E eu gostei, quase gostei dessa daqui. Essa aqui eu não gostei totalmente, não. Achei que ficou um pouco pesado. Achei que eu ocupei muito espaço aqui no meio. Essa aqui eu achei que ficou linda. Amei de verdade, achei que ficou muito lindo. Não tava usando mais aqui, tá vendo? Essa rosinha eu também achei, nossa, achei que ficou muito delicadinha, muito bonitinha. Tentei usar algumas coisas pra me incentivar a gravar, mas também não tava funcionando. Aí esse aqui eu acrescentei, que foi... Eu também amo essa decoração verde, achei que ficou muito verdona, mas eu gostei bastante. Eu coloquei um pedacinho do nosso ingresso, que a gente foi assistir Castelo Infinito. E peguei uma foto aleatória, porque no dia a gente não tirou, mas eu peguei uma foto aleatória nossa pra colocar aqui, daquelas que veio impressa no Love Goods, que eu mostrei pra vocês. Mas eu gostei bastante dessa decoração. Gostei dos boxes que eu usei. Achei que ficou bem legal. E aí não fiz nada aqui no final do mês. Também não mexi. A parte de planejamento eu tava mexendo. A parte de análise também. A gente vai pra outubro. Eu acho que essa já é a 5ª decoração que eu faço de Alice no País das Maravilhas, e na minha cabeça sempre eu acho que vai ficar bom e nunca fica. Eu sempre, alguma coisa me incomoda, então eu não sei, não gostei dessa daqui também eu já tive 2 cartelas completas
desse aqui. Eu sempre acho que vai ficar ótimo e nunca fica. Essa daqui eu já gostei um pouco mais, tem cores que eu gosto um pouco mais. Eu já tinha feito uma decoração com essas fadinhas aqui lá no começo do ano, não sei se vocês lembram, se vocês vão recordar aí. Mas de toda forma eu gostei um pouco mais dessa. Essa daqui já tava entrando em clima do Dia das Bruxas, mas não tava funcionando muito bem, mas não gostei muito não. Acho que eu não gosto de roxo, tô começando a achar isso. Essa daqui também foi uma decoração que eu fiz antecipadamente e eu não gostei, achei que eu ocupei muito espaço desnecessariamente, não ficou legal, eu não consegui usar, tanto que essa semana aqui praticamente eu nem olhei, porque realmente não ficou funcional, não ficou legal, mas foi uma decoração que eu fiz muito antes, então realmente não ficou legal. E aí aqui mexendo, normal. Aí a gente vem aqui pra novembro, que já tinha bastante coisa pra fazer, então já comecei a dar um pouco menos de atenção para os planejamentos. Esses planejamentos aqui eu fiz semana a semana, os outros geralmente eu faço mensal, que pra mim funciona um pouco melhor. Mas de toda forma eu gostei aqui dessa decoração com os adesivos novos, achei que ficou bonitinha. Essa daqui também eu gostei, também acrescentei essa foto aqui que foi da última viagem que eu fiz com a minha mãe, que foi no dia 15 de novembro de 2022, minha mãe e meu marido. Achei que ficou uma decoração bem linda, isso aqui eu acrescentei depois, tá? Tinha coisas escritas aqui atrás, mas não era nada importante. Então, achei que ficou bem bonitinha. Essa daqui eu amei essa parte, amei tudo, só que eu achei que ficou muito amarelão pra mim. Acho que se eu não tivesse passado marca-texto aqui, tivesse deixado ele limpinho, teria ficado melhor. Mas eu amei essa decoração. Essa daqui eu também tinha feito com antecipação, com antecedência, e eu não gostei. Era um tema de Black Friday, né? Mas não gostei, achei que ficou xoxa, capenga. Também usei o tema de Alice no País das Maravilhas, mas peguei só os adesivos pretos, mas não curti não. Achei que não ficou legal. Aí essa parte aqui, como eu falei pra vocês, eu nem tava mexendo. Organização financeira sim, análise do mês sim. E aí a gente entra em dezembro, que é o mês que a gente tá. E a única decoração que tem é a decoração que eu fiz pro Natal, que eu fiz no começo do ano, porque eu também fiz com antecedência. Que olhando pra ela eu não gosto, achei que eu ocupei muito espaço. Que tem pouco espaço pra escrever, mas os adesivos são bonitinhos, mas não tem como tirar. Então, por que eu não decorei esse mês? Porque o planner da Pay-Per-View chegou muito em cima da hora pra mim. Ele chegou no começo de novembro e eu gastei muito tempo mexendo nele, né? Que é uma coisa que eu gosto de fazer, porque eu sinto necessidade de fazer as coisas com antecedência, mas dessa vez eu achei que ficou muito em cima da hora. E ao invés de me dedicar pra decorar o mês seguinte, que no caso era dezembro, eu acabei me dedicando a mexer no planner de 2026. E quando chegou na semana, era final de semestre pra mim e não dava. Simplesmente assim, eu acabei priorizando focar nesse checklist pra ver se eu conseguia realmente executar as coisas. Mas, cara, final de semestre, prova, essa semana mesmo eu nem planejei, porque já na segunda-feira eu já ia sair da minha rotina, já tive que desmarcar alguns compromissos. Porque eu sabia que eu tinha consulta, então já nem planejei o resto da semana. Então vocês imaginam como é que tá essa semana minha. Tá bem ruim mesmo, porque eu fico muito desorganizada. Mas eu precisava, eu encerrei as atividades da faculdade hoje. Espero que tenha dado tudo certo, acho que deu, mas foi muito corrido. Aqui teve entrega de trabalho, então eu tava passando essa semana inteira finalizando as disciplinas, fazendo os trabalhos e tudo mais. Então foi bem corrido mesmo. A entrega foi na segunda, mas aí eu passei a semana inteira acabada, porque foi desgastante. E aí essa semana eu já tive prova, então teve bastante coisa. Então realmente não teve decoração pra essa semana. E aí na semana que vem já é o Natal e na outra que já é o Ano Novo, eu já vou decorar no próximo planner. Então realmente não teve decoração nenhuma. E aí aqui a única coisa que vai ficar faltando, fiz o meu planejamento, né? A única coisa que vai ficar faltando é a análise do mês, que eu vou fazer realmente quando o mês terminar. E aí vou aproveitar e fazer uma análise completa do ano. Vou sentar e vou pensar, inclusive nesses últimos 2 meses que eu fiz. Porque a minha avaliação que eu fiz das 12 áreas, eu fiz dia 7 de novembro. Então ainda vou sentar e pensar e escrever em algum caderno sobre isso, que é uma coisa que eu pretendo começar a fazer daqui pra frente também. Essa parte aqui já mostrei pra vocês, não tem alteração nenhuma. Realmente é só o que já tava mesmo. Eu só fiz algumas marcações aqui pro que funcionou e pro que não funcionou, em cor diferente, só pra eu ter uma noção. Então, basicamente foi isso. Eu sei mais ou menos quantos dias eu li, mas eu não vou marcar aqui porque vai ficar muito confuso.
Aqui também falta só o mês de dezembro pra finalizar, pra eu saber exatamente como foi. Então são pequenas finalizações, mas basicamente o planner realmente já está finalizado. Porque, inclusive, eu já escrevi aqui nessa parte, fiz um resumão de como eu tava me sentindo até aquele momento. Acho que eu fiz semana passada. Já finalizei a parte aqui de recordações. Então, coloquei algumas fotos que eu achei legal. E ainda não li a minha cápsula do tempo. Vou ler daqui a alguns dias ainda. Então, acho que eu vou fazer isso na semana que vem. Então, é isso. O planner ficou assim. Eu achei que ficou legal. Achei que eu preenchi bastante coisa nele. Essas pequenas alterações que ainda têm que ser feitas até o final do ano não são grandes coisas, então por isso que eu resolvi gravar um pouquinho antes, pra também não ficar em cima da hora, porque praticamente daqui pra frente é só planejamento pra 2026, né? Com todas as atividades encerradas, o que tem pra planejar é cardápio de ceia de Natal e Ano Novo. Porque a gente não vai viajar nem nada, então basicamente é isso que que eu tenho que fazer. E o resto já tá tudo encaminhado mesmo pra 2026, é só descansar um pouquinho esses dias da faculdade, que tem algum tempinho ainda de férias, pensar nos cursos novos pra fazer pro próximo semestre, mas tirar alguns dias de folga mesmo, adiantar alguns vídeos também pra poder ficar alguns dias mais tranquila. E é isso, mas ainda tem vídeo até o final do ano pra vocês, tá bom? Então um beijo, até o próximo vídeo.